Bom, moçada, agora vamos dar uma lidinha no seu exercício número 1. Química é vida. Quando uma folha de árvore é exposta à luz do sol, é iniciado o processo de fotossíntese. O que está ocorrendo é química. Quando o nosso cérebro processa milhões de informações para comandar nossos movimentos, nossas emoções ou nossas ações, o que está ocorrendo é química. A química está presente em todos os seres vivos. O corpo humano, por exemplo, é uma grande usina química. Reações ocorrem a cada segundo para que o ser humano possa continuar vivo. Quando não há mais química, não há mais vida. A química é uma ciência de grande importância para o entendimento do funcionamento do nosso organismo e de outros seres vivos, pois o que ele está cobrando aqui da gente é a definição de química. Eu queria falar aqui rapidamente. Olha, quando a gente trabalha aqui, quando se fala em matéria, matéria é tudo que tem massa e por conta disso, por consequência, ocupa lugar no espaço. Quer dizer, tem massa e apresenta volume. E se tem massa, significa que ela é constituída de átomos. Agora, quando se fala em energia, a energia normalmente a gente não define, né? A energia a gente acaba se limitando a medir nas mais variadas formas que ela assume, né? Quando a gente pensa aqui na iluminação, tá aí a energia luminosa. Quando a gente pensa em um ventilador, a energia cinética, né? A energia do movimento. Quando a gente pensa lá na água de um chuveiro, né? Tá aí a energia na forma de calor, energia térmica. Então, a energia a gente se limita apenas a medir nas mais variadas formas que ela assume. Agora, quando se fala em química, a química é a ciência que estuda a matéria. Quando você começa a estudar lá a constituição da matéria, né, começa a avaliar os prótons, nêutrons, elétrons, essa daí é a constituição de toda a matéria. E estuda também as transformações que essa matéria sofre, que é o que a gente chama aí de reações químicas, e ainda estuda todas as energias envolvidas nessas transformações. Então a química estuda a matéria, estuda suas transformações e as energias envolvidas nessas transformações. E aí o que mostra isso de uma forma bem completa é a alternativa D de dado, né? Que diz aí, a química, pois, estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nessas transformações. Então o primeiro exercício, definição de química, alternativa correta, alternativa D. Beleza? Questão número 2. Diz assim, em janeiro de 34, o casal Irene e Frederic, filho e genro de Marie Curie, respectivamente, descobriram a radioatividade artificial através do bombardeamento de uma folha de alumínio 27 e observaram a criação de um novo isótopo radioativo ou radioisótopo fósforo 30. Esse experimento mostrou ser possível fabricar radioisótopos que não existiam na natureza, através do bombardeamento de um núcleo estável. Por essa descoberta, foram laureados em 1935 com o Prêmio Nobel de Química. Aí ele vem dizendo assim, sabendo que nessa transformação também ocorre a liberação de um nêutron, podemos afirmar que o átomo de alumínio foi bombardeado. Olha só, ele está falando aí pra gente em reações nucleares, né? Quando a gente tem as reações nucleares, nós temos várias partículas que nós temos que saber. A primeira delas é o que é chamado de partícula alfa. A partícula alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Quando a gente vai fazer a representação, acima nós representamos a massa. A massa é próton mais nêutron, 2 prótons e 2 nêutrons, 2 mais 2, massa 4. Aqui abaixo nós representamos a carga, nêutron carga nula, próton carga positiva. Então nós temos aqui um saldo de 2 cargas positivas, só que esse sinal de positivo normalmente não aparece. Então o que aparece para a gente aqui é a partícula alfa, 4 unidades em massa e 2 cargas positivas. Quando se fala aí em emissões beta, quando ele diz para você que houve a emissão de uma partícula beta, é porque aconteceu uma transformação lá no núcleo, onde um nêutron instável se decompôs em um próton, um elétron e um neutrino. Esse neutrino não interessa para a gente. O que interessa mostrar é que o nêutron tem uma unidade em massa, carga nula. Quando o nêutron se decompõe, ele se transforma em um próton. Um próton tem uma unidade em massa e uma carga positiva, só que esse sinal de positivo normalmente não aparece. E o elétron você sabe que tem uma carga negativa.
E a massa do elétron é cerca de 1840 vezes menor do que a do próton. Quer dizer, a massa do elétron ela é desprezível. Então é por isso que quando vai se colocar aqui a massa do elétron, até tem, mas é muito pequena, desprezível, a gente coloca ali zero. Quando a gente tem uma reação nuclear, há conservação da massa e da carga. Nós temos aqui no reagente o nêutron, a massa é 1, olha. Aqui no produto você tem aqui a soma da massa, 0 mais 1 dá 1. E tem a conservação da carga. Você tem aqui o nêutron, carga nula, mais 1 e menos 1, tá lá, deu 0. Quando acontece essa reação lá no núcleo, o próton, que é muito mais pesado, fica retido no núcleo e o elétron é emitido em alta velocidade. Esse elétron que sai do núcleo em alta velocidade é o que nós chamamos de partícula beta. Então, quando ele diz que houve a emissão de uma partícula beta, ele está dizendo que saiu do núcleo um elétron em alta velocidade, acima representamos a massa, nula, que é desprezível, e abaixo nós representamos a carga. Essas emissões acontecem com núcleos que são instáveis. E quando se fala em estabilidade, também a gente tem que associar a energia. Quanto menos energia tem um sistema, mais estável ele é. Então, quando nós temos essa emissão, também está sendo liberado a energia na forma de onda eletromagnética, que são as emissões gama. E quando se fala em emissão gama, quer dizer, como é só energia, não tem massa. Então é massa zero e carga também zero. Quando nós temos uma reação nuclear, nós temos que saber fazer aí o seu equacionamento e o balanceamento. O exercício diz para você que o alumínio 27, quando se fala o nome do elemento, o número que aparece na sequência, é a sua massa. Então, alumínio 27, quer dizer, são os átomos de alumínio de massa 27, que ele mostra para você no enunciado que tem número atômico 13. Está dizendo que o alumínio foi bombardeado aí como uma partícula, que ele quer saber quem é, que eu vou chamar aqui de X. E ele está dizendo que através desse bombardeamento, nós temos a produção do fósforo 30. Então nós temos aqui o fósforo com massa 30. E ele diz aí no enunciado que o número atômico é 15. E está dizendo que nessa reação também há a emissão do nêutron. O nêutron nós sabemos que apresenta uma unidade em massa e carga nula. Essa é a reação nuclear que ele descreveu, onde ele mostra que o alumínio foi bombardeado por uma partícula, se transformou no fósforo 30 e ainda houve aqui a liberação do nêutron. Para a gente descobrir quem é esse X é balancear a equação. O balanceamento de uma reação nuclear, conservação da massa e da carga. Aqui no produto, nós temos 30 unidades em massa do fósforo, mais uma unidade em massa do nêutron. São 31 unidades em massa. Então, quer dizer que aqui no reagente, eu também tenho que ter 31 unidades em massa. Se 27 estão para alumínio, para essa partícula restam as outras 4. Nós temos que mostrar que houve a conservação da carga. Aqui no produto nós temos um saldo de 15 cargas positivas, então aqui no reagente eu também tenho 15 cargas positivas. Se aqui tem 13, aqui nós temos 2. Então quer dizer que essa partícula usada para o bombardeamento apresenta 4 unidades em massa e 2 cargas positivas. 4 unidades em massa, 2 cargas positivas, corresponde aí a partícula alfa. Partícula alfa é o que aparece para você na alternativa C, beleza? Vamos dar uma lidinha agora no seu exercício número 3, que ele diz assim: o vanádio, número atômico 23, um elemento metálico bem raro na natureza, é encontrado em diferentes minérios, sendo eles a patronita, vanidatita, camotita. Sua principal utilização é na produção de ácidos inoxidáveis para instrumentos cirúrgicos e ferramentas, e quando misturado com alumínio em ligas de titânio, é empregado em motores de reação. A partir da configuração eletrônica desse elemento, o elemento vanádio é possível afirmar que ele ocupa, e a hora que você vê as alternativas, ele está falando aí em família e período. Quando a gente vê aqui, pensa na tabela periódica, nós temos aqui os elementos representativos. E os elementos representativos são aqueles que apresentam o subnível mais energético, sendo o subnível S ou então o subnível P, né? Que são os subníveis, esses elementos estão aí nas extremidades da tabela, né? Sendo que no subnível S cabe no máximo 2 elétrons, no P cabe no máximo 6 elétrons, né?
Aí nós temos os elementos de transição. Os elementos de transição, que são esses que aparecem aqui no centro da tabela, eles apresentam o subnível mais energético sendo o subnível D. E no subnível D cabem até 10 elétrons. E ainda nós temos os elementos de transição interna, que são esses que ficam destacados, né, que estão representando elementos que estão mais ou menos nessa região, que apresentam um subnível mais energético, sendo o subnível F. E eles apresentam no máximo 14, cabe no máximo 14 elétrons no subnível F. Aí nós temos as famílias que correspondem a cada uma das colunas da tabela periódica, elementos da mesma família apresentam aí propriedades químicas semelhantes, né? E aí você tem as famílias de 1 e 18, a família 1, família 2, família 3, família 4. E a identificação de qual é a família depende do subnível e depende do número de elétrons presentes nesse subnível. A família 1 é quando o subnível mais energético é o S, apresenta um único elétron. Quando é da família 2, S2, aqui vem o P, aqui ó, a família 13 termina em P1, a família 14 em P2, aqui em P3, aqui em P4, P5 e nos gases nobres, né, que é a última coluna, em P6. Aqui nós temos uma exceção que é o hélio, né, que é a distribuição 1s2. Agora aqui no centro são os que apresentam, terminam a sua distribuição no subnível D. Então aqui no D cabe 10, então D1, aqui termina em D2, aqui termina em D3, aqui em D4, D5 até o D10. Aí ele está falando para você no vanádio. Aí para a gente descobrir qual é a família que o vanádio faz parte, é fazer a distribuição segundo o diagrama de Pauling. São 23 elétrons, então eu tenho lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e aí vem aqui o 3d. Até o 4s2 nós distribuímos 20 elétrons para 23, 3d3, olha só. Terminou em D3, se termina em D3, quer dizer que nós temos aqui o vanádio, ele faz parte da quinta família da tabela periódica. Só que ele está falando também no período. O período corresponde às horizontais da tabela periódica. Aqui nós temos o hidrogênio e o hélio, fazem parte do primeiro período, porque eles têm uma única camada. Os elementos do segundo período têm 2 camadas, o terceiro período 3 camadas e assim por diante. Então, para identificar qual é o período, eu tenho que saber identificar na distribuição quantas camadas eletrônicas tem esse átomo. E para a gente determinar o total de camadas é a camada de valência, né? Que é a camada mais externa. Nós temos aqui a camada 1, a camada 2, aqui a camada 3 e a camada número 4. Então quer dizer que o vanádio apresenta 4 camadas, então quer dizer que ele está no quarto período, quer dizer, ele está na quarta horizontal da família número 5. Essa é a localização do vanádio. Então estar no quarto período da quinta família da tabela periódica aparece para você aí na alternativa E, beleza? Vamos ler aí o seu exercício de número 4. Segundo o filme da franquia De Volta para o Futuro, do Dr. Brown, abastece o carro usado para viajar no tempo com um lixo doméstico, por meio de um dispositivo instalado no próprio veículo, chamado de Senhor Fusão. Na trama, o cientista havia trazido o equipamento para converter dejetos em combustível diretamente do futuro, naquele caso de 2015. Ainda não dá para colocar uma casca de banana num tanque e sair rodando, mas já existe tecnologia no Brasil para gerar combustível automotivo de gases do lixo, como é o caso aí do biometano, que é o metano, né, o CH4. Versão refinada do biogás, que é retirado da matéria orgânica em decomposição por meio de equipamentos chamados de biodigestores. Sabendo que a combustão completa do biometano na presença de gás oxigênio gera gás carbônico e água, mesmo subproduto do metano tradicional, é correto afirmar que a geometria e a polaridade das substâncias citadas, olha, quando se fala aqui na geometria molecular, a gente tem aí uma quantidade enorme de moléculas possíveis a serem estudadas, mas o Enem cobra da gente algumas delas que são muito importantes, né? São aquelas que estão mais próximas aí ao nosso dia a dia, né? Quando se fala no CH4, que é o gás metano, ele é o principal componente do que é chamado de GNV, que é o gás natural veicular.
quer dizer, é o gás usado aí nos veículos. Quando se fala no CH4, ele é o principal componente do gás encanado. Quando se fala no CH4, ele é o principal componente do biogás, do gasolixo, que é o gás obtido aí da decomposição anaeróbia de qualquer matéria orgânica. Então, quando se fala no CH4, é uma substância que é muito importante, né? Então a gente tem que saber aqui a sua geometria. E o CH4 tem a sua geometria tetraédrica. Para a gente representar um tetraedro, eu poderia representar dessa maneira aqui, ó. Colocar aqui o carbono e aqui colocar os hidrogênios. Só que quando a gente faz a representação dessa maneira, não dá a impressão correta, porque não é uma molécula plana, ele é uma molécula tridimensional. Quando se fala num tetraedro, nós temos aqui um triângulo, deixa eu desenhar aqui, ó. Tem aqui um triângulo, aqui do lado eu tenho um outro triângulo, aqui atrás eu tenho uma terceira figura, um terceiro triângulo fechando essa figura, e a base também é triangular. Então isso aqui, olha, eu tenho aqui um triângulo, aqui do lado nós temos aqui um segundo triângulo, lá atrás eu tenho um terceiro triângulo fechando a figura e eu tenho aqui uma base que também é triangular. Onde nessa representação eu tenho aqui o carbono e ele está ligado em cada uma das pontas a um hidrogênio. Então está aqui a geometria tetraédrica. Agora, para a gente falar em polaridade, eu tenho que fazer a soma de vetores, né? Onde o vetor aparece a cada uma dessas ligações apontando para o átomo mais eletronegativo. Entre carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Entre carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, representando aqui todos esses vetores. Aí, fazendo aqui a soma, a regra do paralelograma, fazendo aqui a regra do paralelogramo, a soma desses dois vetores dá esse vetor aqui. Fazendo aqui a regra do paralelogramo, a soma desses dois vetores dá esse vetor aqui. A soma desses dois dá esse vetor. A soma desse daqui, mesma direção, sentidos opostos se anulam. Como a anulação de todos os vetores, nós temos aqui um μ total igual a zero. Então nós temos aqui uma molécula que é classificada como molécula apolar. Então o CH4, a geometria é tetraédrica e é uma molécula apolar. Uma outra substância que é indispensável é a água, né? Quando a gente fala que na água, temos obrigação de saber que a água apresenta geometria angular. Agora, para falar na polaridade, soma vetorial, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então os vetores aqui, apontando para o oxigênio, fazendo a soma desses vetores, a regra do paralelogramo, a soma desses dois vetores dá esse daqui. Então nós temos aqui uma soma vetorial que é diferente de zero. Se eu tenho uma soma vetorial diferente de zero, nós temos aqui uma molécula polar. A água é uma substância polar. A regra de solubilidade diz que substâncias polares dissolvem muito bem outras substâncias também polares. Substâncias apolares dissolvem muito bem outras substâncias apolares. Semelhante dissolve semelhante, né? Então é por isso que o gás metano, que é o CH4, ele não dissolve bem em água, porque são substâncias não semelhantes. Agora, quando nós temos aqui o CO2, né, o gás carbônico, outra substância que interessa bastante, o CO2, ele tem a sua geometria linear, né? Quer dizer, todos os átomos representados na mesma linha. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então os vetores apontando para o oxigênio. Aí eu tenho vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam. Havendo anulação de todos os vetores, nós temos aqui uma soma vetorial igual a zero, então essa molécula é classificada como apolar. E quando nós temos aqui o O2, né, quando só tem dois átomos na molécula, não tem outro jeito, né? Eles estão colocados na mesma linha, quer dizer, um ângulo aí de 180 graus, né? Aqui não há diferença de eletronegatividade, então nós temos aqui uma molécula apolar. Então o metano é tetraédrico e apolar, o O2 é linear e apolar, o CO2 linear e apolar, e nós temos aqui a água importantíssima, ela é angular e polar. Essa sequência correta está aí na alternativa A, beleza? Lendo o seu exercício de número 5, ele diz assim: o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo,
Na Terra, o hidrogênio está quase que completamente na forma de compostos, correspondendo aproximadamente a 70% da superfície do planeta. Foi identificado pela primeira vez pelo cientista britânico Henry Cavendish em 1776, sendo denominado ar inflamável. O gás hidrogênio não está presente na natureza em quantidades significativas, mas é o principal componente de todas as estrelas, como por exemplo aí o Sol. Sendo, portanto, tendo seu valor energético, ou seja, de armazenador de energia. Para sua utilização energética ou não, ele deve ser extraído de uma fonte primária que o contenha. A principal vantagem do uso do hidrogênio como combustível é, aqui um comentário que interessa bastante. Quando se fala em petróleo, nós estamos pensando na obtenção aí de combustíveis não renováveis, né? Já que o petróleo, para ser formado, ele demora aí milhões e milhões de anos. E quando se fala em derivado de petróleo, nós estamos pensando aqui essencialmente nos hidrocarbonetos, quer dizer, compostos que apresentam só carbono e hidrogênio. Agora, quando se fala no etanol, no álcool etílico, que é uma fonte de energia renovável, que a gente obtém aí a partir da cana-de-açúcar, né? E aí o etanol está aí, trata-se do C2H6O. A principal utilização aí dos derivados de petróleo e do etanol é como fonte de energia aí nas reações de combustão, né? E quando nós temos carbono no combustível, uma maior parte dele sofre combustão completa produzindo CO2. Mas uma pequena parte sofre combustão incompleta produzindo monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico. E ainda nós temos na combustão incompleta a produção aí de fuligem, que é o carvão. O CO2, você sabe, né, é o grande vilão aí quando se fala em aquecimento global, né, o principal responsável pela intensificação aí do efeito estufa, né? Então, quando nós temos a queima desses combustíveis, nós liberamos aí para a atmosfera esses compostos com carbono. O CO2, grande responsável pelo aquecimento global, intensificação do efeito estufa. O monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, que é a presença do carvão, que é a fuligem. Mas ainda, quando tem hidrogênio, aí a produção de água. Mas a água aqui, essa aí, tudo certinho, né? Essa não faz mal para ninguém. Agora, nós temos nos combustíveis derivados de petróleo, tem enxofre. Hoje, no combustível aqui no Brasil, a quantidade de enxofre que a gente tem na gasolina, que tem no diesel, é muito menor do que era no passado, né? Mas ainda tem. E esses compostos com enxofre vão se transformar aí na atmosfera em SO3, que com a água da chuva formam ácido sulfúrico, né? Formação aí da chuva ácida. Bom, mas aí tem mais uma série de outros compostos que são produzidos. Aqui, por exemplo, o etanol, ele sofre uma oxidação parcial e se transforma em etanal, um aldeído, que também é altamente tóxico. Então, quando a gente pensa nos combustíveis convencionais, eles apresentam carbono. Aí os combustíveis, que são os combustíveis fósseis, têm a quantidades de enxofre, que é o caso do gás natural. No gás natural, o principal constituinte é o CH4, é o gás metano. Tem todos esses compostos com carbono que são lançados na atmosfera. Agora, quando se fala no hidrogênio, o hidrogênio sofrendo combustão, o hidrogênio reagindo com o oxigênio, nós temos a produção apenas de água. Por isso que a gente diz que o hidrogênio é um combustível limpo. Mas uma parte importantíssima, para a gente produzir o hidrogênio, tem que ser de uma fonte que já existe, o hidrogênio, e o que nós temos aqui em abundância é a água. Quando nós pegamos a água e colocamos aí, fazemos uma solução com íons nessa água e passamos uma corrente elétrica, acontece aqui uma reação que é chamada de eletrólise, e nessa reação de eletrólise nós temos aqui a produção do hidrogênio. Então quer dizer que usando o hidrogênio como combustível, nós produzimos água não poluente, quer dizer, trata-se de um combustível limpo. E a partir da água a gente consegue obter o hidrogênio. Quer dizer, além de ser um combustível altamente energético, ele é um combustível limpo e completamente reciclável, né? Porque o produto da sua combustão é a matéria-prima para a sua obtenção. Beleza? Então aí ele está falando, né, a utilização do hidrogênio. A principal vantagem do uso do hidrogênio como combustível está aí. Ele é altamente energético, é um combustível limpo e completamente reciclável, que é o que aparece na alternativa E.
quando produzido por fontes renováveis, aí fonte renovável aí, a água, né? Quando produzido de fontes renováveis, sua utilização será limpa, porque produz só água, e ainda calor, né? E é exatamente esse calor que vai ser usado aí para a movimentação dos motores. Então, o seu exercício número 5, alternativa correta, alternativa E. Beleza? Vamos dar uma lidinha agora no seu exercício número 6. Ele diz assim: imagine que você preparou 4 soluções aquosas com as seguintes substâncias: HCl, NaOH, NaCl e NH4Cl. Em todas as soluções foi utilizada água destilada e feita a remoção do CO2 dissolvido. Contudo, após o preparo, você esqueceu de identificar os 4 balões volumétricos que continham as soluções preparadas e todas elas incolores, quer dizer, não dá para identificar aí no visual. Na tentativa de identificar cada uma dessas soluções, você numerou os balões volumétricos de 1 a 4, retirou alíquotas de cada uma delas e fez os testes com os indicadores azul de bromotimol, alaranjado de metil e fenolftaleína. Considere que os testes apresentaram os seguintes resultados. Aí ele está trazendo para a gente 2 tabelas, mas antes de a gente falar nelas. Quando a gente fala aqui em escala de pH, ela normalmente vai de 0 a 14, onde a nossa referência é o pH 7, né? Que na temperatura de 25 graus Celsius, que são as condições ambientes, quando nós temos o pH 7, eu tenho um sistema que é neutro. Quando o pH está abaixo de 7, nós estamos trabalhando com soluções que são ácidas, e quando o pH está acima de 7, nós temos soluções básicas, soluções alcalinas. E importante, né? Quanto mais distante de 7, mais acentuado é o caráter da solução. Quando o pH está abaixo de 7, a solução é ácida. E quanto mais abaixo de 7, mais ácida a solução. Quando o pH está acima de 7, a solução é básica. E quanto mais acima de 7, mais básica é a solução. Os indicadores são soluções que mudam de coloração de acordo com o pH da solução. Então, de acordo com a coloração, nós conseguimos identificar qual é a faixa de pH que aquela solução se encontra. Ele está mostrando para você aí nesse primeiro quadro, ele diz assim, olha, cor da solução na presença do azul de bromotimol. Aí ele está dizendo que na solução que ele chamou de 1, na presença do azul de bromotimol fica amarelo. Só que na tabela de baixo ele está dizendo qual é a faixa de pH e a coloração que se adquire. E ele diz para você na segunda tabela assim, o azul de bromotimol ele fica amarelo em soluções onde o pH está abaixo de 6. Então quer dizer que se a solução adquiriu a coloração amarela na presença do azul de bromotimol, essa solução número 1 tem o seu pH abaixo de 6. Só que ele está dizendo que essa primeira solução, na presença do alaranjado de metila, ficou vermelha. E a hora que você pega o alaranjado de metila, coloração vermelha, ele está dizendo que é um pH abaixo de 3,1. Então nós temos aqui um pH abaixo de 3,1 com esse segundo teste. E no terceiro teste ele está dizendo que com a fenolftaleína ficou incolor. E com a fenolftaleína ele diz, de acordo com a tabela, que se ficou incolor, esse pH ficou inferior a 8,2. Quer dizer, ficou inferior a 8,2, inferior a 6, inferior a 3,1. Então aqui a conclusão que a gente tira é que essa primeira solução apresenta um pH abaixo de 3,1, quer dizer, trata-se de uma solução que é ácida. Na segunda solução ele diz que com azul de bromotimol ficou azul. E aí a hora que você olha que para ficar azul, o pH ele tem que estar acima de 7,6. É o que diz para você aí na tabela de baixo. Se ficou azul, o pH está acima de 7,6. Aí ele está dizendo que a solução número 2, na presença do alaranjado de metila, ficou amarelo. E para ficar amarelo na presença do alaranjado de metila, ele está dizendo que o pH tem que estar acima de 4,4. Então está aqui, acima de 4,4. E aí ele está dizendo que na presença da fenolftaleína ficou um rosa forte. E para ficar rosa forte, ele está dizendo, na tabela de baixo, com a fenolftaleína, que o pH está acima de 10. Então, no primeiro teste, deu acima de 4,4, acima de 7,6, acima de 10. Então, quer dizer que o pH está acima de 10. E se está acima de 10, nós temos aqui uma solução alcalina, né? Solução básica. Agora, a terceira solução, ele diz que na presença do azul de bromotimol ficou amarelo.
Se ficou amarelo na presença do azul de bromotimol, nós sabemos que o pH está abaixo de 6. Aí ele está dizendo que na presença do alaranjado de metila, ficou amarelo. E na presença do alaranjado de metila, se ficou amarelo, você tem aqui o pH acima de 4,4. Então quer dizer que estava abaixo de 6, agora nós descobrimos que está acima de 4,4. Então quer dizer que o pH dessa solução 3 está aí, né? Está entre 4,4 e 6. E na solução 4, ele diz que na presença do azul de bromotimol ficou verde. E na presença do azul de bromotimol ficando verde, ele diz na tabela de baixo, significa que o pH está entre 6 e 7,6. Essa é a faixa de pH. Então a solução 1 tem o pH abaixo de 3,1, solução ácida. A solução 2, o pH está acima de 10, é uma solução básica, então aqui é ácida. Aqui é uma solução básica. Aqui o pH está entre 4 e 6,6, é uma solução ácida. E aqui está entre 6 e 7,6, está aí, próximo à neutralidade, né? As substâncias que a gente tem que relacionar. Ele está mostrando para você o HCl, é uma solução ácida. E solução ácida nós temos a possibilidade das soluções 1 e 3. Agora, a segunda solução, a segunda substância que ele traz aí para você é o NaOH. E o NaOH é uma base. Então, quer dizer que o NaOH certamente trata-se aqui da solução que está no recipiente que ele colocou aí como 2. Aí ele traz para você o NaCl e o NH4Cl. Aqui são sais. E aqui uma coisa bem importante e comum de aparecer aí em qualquer prova, inclusive na do Enem. Quando nós temos um sal, ele pode ser ácido, básico ou neutro. A classificação de um sal pode ser feita comparando a força do ácido e da base que reagiram para sua produção. Nós sabemos que o cátion do sal ele é proveniente da base. E o cátion que forma a base que forma a base do sódio é o NaOH, é o hidróxido de sódio, que trata-se aqui de uma base forte. O ânion é proveniente do ácido e o ácido do cloreto é o HCl, que é um ácido forte. Então o cloreto de sódio é um sal que é o produto da reação entre ácido forte e base forte. Ácido forte e base forte, nenhum dos dois prevalece em termos de força, nós temos aqui um sal neutro. Então essa solução tem o pH próximo da neutralidade, então só pode ser a solução número 4, esse aqui é o NaCl. Agora a outra solução é do NH4Cl, é um sal. Só que o cátion aqui, que é o amônio, a base do amônio é o NH4OH. As bases fortes são as bases de metal alcalino, do cálcio, do estrôncio e do bário. O amônio não está nessa, então nós temos aqui uma base fraca. E o ácido aqui é o HCl. Então o cloreto de amônio é um sal que é produto da reação entre ácido forte e base fraca. Prevaleceu a força do ácido, nós temos aqui uma solução ácida. Então são as duas soluções que a gente tem. Uma delas é do HCl, a outra é do NH4Cl. Mas agora como é que eu vou identificar quem é quem, né, se as duas são soluções ácidas? Aqui nós temos o HCl, que trata-se de um ácido forte. Aqui nós temos um sal que é ácido. Então, quando você tem um ácido forte em solução, como são todos de igual concentração, aonde nós temos o ácido forte, a solução é mais ácida, o pH é mais baixo. Então, as duas soluções são ácidas, mas aonde eu tenho o pH mais baixo é onde está abaixo de 3,1. Então, aqui é onde eu tenho o ácido forte, que é o HCl. Aqui nós temos uma solução ácida, quer dizer, o pH abaixo de 7, mas não é tão ácida, né, porque é o sal que foi dissolvido. Trata-se aí do NH4Cl. Então, no tubo 1 tem o HCl, no segundo tubo o NaOH, no terceiro o NH4Cl, no quarto o NaCl. Essa sequência correta aparece para você na alternativa B de bola. Olha só o que diz pra gente o seu exercício número 7. Um estudante no laboratório preparou uma única solução usando 3 ácidos, o clorídrico, sulfúrico e o fosfórico. O estudante preparou a solução seguindo os seguintes passos. Colocou 10 ml de água em um recipiente de vidro, adicionou 2 ml de ácido clorídrico, acrescentou 2 ml de ácido sulfúrico e acrescentou à mesma solução 3 ml de ácido fosfórico e agitou convenientemente o sistema. Quando a gente vai preparar essas soluções, vale a pena
a gente chamar a sua atenção que quando a gente vai colocar o ácido em água, nós temos aí uma reação que é uma reação exotérmica, quer dizer, ela libera calor, quer dizer, o recipiente esquenta. E o recipiente esquentando, ele costuma espirrar. Então, o mais correto, principalmente quando se coloca aí o ácido sulfúrico, quando você coloca o ácido sulfúrico, vai preparar uma solução com a água, o correto é você colocar água e em seguida adicionar o ácido, porque se espirrar, espirra aí a água, né? Que aí não tem nenhum problema. Que é a maneira que foi feita. Colocou a água e depois o ácido, sempre o ácido na água. Aí ele está dizendo assim, após adotar o procedimento descrito, o estudante perguntou para o seu professor, qual a quantidade de espécies entre moléculas e íons presentes nessa solução? A resposta correta do professor foi, olha, quando nós temos aqui um ácido, o ácido é um composto molecular que em água ele sofre a ionização, né? Então, quando nós pegamos um ácido e dissolvemos em água, a primeira coisa que acontece é a separação molécula-molécula. Então, nesse exemplo, eu vou pegar aqui 5 moléculas do ácido e vou colocar em água. Então, eu tenho aqui as 5 moléculas devidamente separadas. Com outro composto molecular que não é ácido, já ia parar por aí. Agora, quando nós temos uma solução ácida, acontece a ionização, onde uma parte dessas moléculas se ionizam. E quem determina a parte que ioniza é o alfa, é o grau de ionização. E aqui, como exemplo, eu vou colocar aqui que o grau de ionização é, por exemplo, 20%. Significa que 20% das moléculas vão ionizar e 20% de 5 dá 1. Quer dizer, das 5 moléculas, 4 continuam dissolvidas e apenas uma é que vai ionizar. E havendo a ionização, produz aí o H+, e um ânion, né? Então, quando nós temos uma solução de HA, eu tenho aí moléculas de HA, nós temos a presença dos íons, né? Nesse caso o H+, que eu também posso, aliás, uma forma mais correta seria representar pelo H3O+, né? E ainda tem lá o ânion. Então, quando eu tenho uma solução ácida, tem moléculas do ácido sem ionizar e tem os íons produzidos por conta dessa ionização. Só que o aluno perguntou quantas espécies entre moléculas e íons. Se eu tenho solução aquosa, quer dizer, tem molécula de água. Se ele colocou lá o HCl, nós temos a presença de moléculas de HCl, eu tenho H+, e tem Cl-. Só que você lembra, a ionização acontece em etapas, onde em cada etapa nós temos a liberação de um único H+. Quando nós temos aqui o HCl, é um único hidrogênio ionizável, então essa ionização acontece em uma etapa só. Agora você tem aqui o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, então essa ionização acontece em 2 etapas. Mas primeiro, se eu dissolvi o H2SO4, tem moléculas dele. Aí eu tenho aqui a presença do H+, que é o que caracteriza aí um ácido de Arrhenius, né? Mas retirando daqui um H+, o ânion que sobra para a gente é o HSO4-. Aí esse hidrogênio também ioniza, quer dizer, vai liberar outro H+, e ainda nós vamos ter aqui o sulfato, né, do H+, que foi ionizado aqui desse ânion. Agora, no H3PO4, 3 hidrogênios ionizáveis, então essa ionização acontece em 3 etapas. Bom, mas eu tenho moléculas do H3PO4, quer dizer, tem moléculas aí do ácido fosfórico. Aí, ionizando o primeiro H+, vai sobrar para nós o H2PO4-. Ionizando o segundo H+, vai sobrar o HPO4 2-. Ionizando o terceiro H+, nós vamos ter aqui o PO4 3-. Todas essas espécies estão presentes na solução. Então eu tenho aqui a água 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o H+, eu já contei ali, né? 8, 9, 10 e 11. Então nós temos aqui um número superior a 10. E ele está colocando para você aí que é próximo de 10 espécies, que é o que aparece para você na alternativa D de dado. Eu ainda poderia fazer aqui levar em conta uma outra substância, aliás, um outro íon, porque a água, ela sofre um processo que é chamado de autoionização, né? Se tem água, tem um pouquinho de H+, e tem um pouquinho do OH-. Só que H+ e OH- proveniente da autoionização da água é em quantidades muito pequenas, então a gente pode simplesmente desconsiderar, né? Mas poderia contar também o OH-, por isso que ele colocou aí que é próximo a 10 espécies. Então a alternativa correta está aí, a alternativa D de dado.
Bom, lendo o exercício número 8, ele diz assim: bijuterias, peças de carro, torneiras e maçanetas. O que esses itens têm em comum? Todos esses artigos são submetidos a um processo de galvanização para ganharem brilho, resistência e beleza. A galvanoplastia é um processo químico ou eletroquímico na qual uma fina camada de metal é empregue à superfície de um objeto, metálico ou não, protegendo de desgastes ocasionados pela manipulação, contato com ar ou a simples utilização do mesmo. O processo de galvanização é feito por meio da eletrólise em meio aquoso e assim a peça é totalmente coberta pelo metal. A técnica de galvanoplastia pode ser a de usar o metal de sacrifício, um artifício utilizado para a proteção de alguns metais. Isso mesmo, um metal protege o outro. Isso ocorre porque os metais apresentam diferentes reatividades. O metal mais reativo acaba protegendo o menos reativo. Esse procedimento é utilizado, por exemplo, em cascos de navio. Nesses cascos, feitos de metal, pregam algumas peças de metais mais reativos e no lugar da oxidação do casco, ocorre a oxidação do metal de sacrifício. Em uma embarcação cujo casco é todo de ferro, o metal de sacrifício mais eficiente para a proteção do casco é a embarcação. Aí o sistema é esse. Você tem aqui um metal qualquer. Ele em contato com o oxigênio e do ar, ele vai sofrer o processo de oxidação e a hora que ele sofre o processo de oxidação, ele vai perdendo as suas propriedades. Se eu quero proteger esse metal, a gente vem aqui e coloca placas de um outro metal que seja mais reativo, quer dizer, que se oxide no lugar dele. E para a gente saber quem vai reagir mais facilmente ou quem é mais difícil de reagir, a rigor, nós teríamos que ter na mão aí os potenciais de redução, que normalmente é o que acontece nesse tipo de exercício. Só que nesse exercício ele não trouxe os potenciais de redução. Falou, mas poxa vida, nós temos lá na tabela periódica aproximadamente 90 metais. Eu vou ter que saber comparar entre esses 90 metais quem é mais reativo, quem é menos reativo. Falei, eu não preciso saber fazer a comparação desses 90 metais, aproximadamente 90, né, que nós conhecemos. Mas a gente tem que ter uma ideia. E aí dessa ideia eu vou colocar aqui uma fila e vamos destacar aqui coisas que são muito importantes. A gente tem que saber que os metais mais reativos são os metais da família 1, antiga família 1A, metais alcalinos. Logo em seguida vem os metais da família 2, antiga família 2A, metais alcalinos terrosos. Aí vem o alumínio, aí vem aqui o zinco, o ferro, tá aqui o H+, especialmente dos ácidos, né? E vem lá o cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Aqui nós temos uma ordem com os principais metais, uma ordem decrescente de reatividade, quer dizer, do mais para o menos reativo. E você vê que esses menos reativos aqui, ó, menos reativos que o H+, significa que eles não reagem com ácido. E aqui nós temos o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro. A estabilidade de uma substância é ligada na química à palavra nobreza. Quanto mais nobre o material, mais estável, quer dizer, menos reativo. Então, quando se fala nos metais nobres, são os metais que apresentam as menores reatividades. Ó. O ouro é o mais nobre deles, quer dizer, é o menos reativo, é o que se oxida com maior dificuldade. Então, quer dizer que cobre, mercúrio, prata, platina e ouro são metais que apresentam uma oxidação bem dificultada, quer dizer, são metais que apresentam a reatividade muito baixa. Você lembra que o exercício pedia para a gente identificar entre os metais que ele ofereceu, qual deles pode ser usado como metal de sacrifício? O metal de sacrifício é aquele que reage facilmente. E olha só as opções que ele está dando. Ele traz aí a prata, o cobre, o ouro e a platina. Olha só, prata, o cobre, o ouro e a platina, que são os metais nobres. Esse a gente tem que saber. São metais onde a reatividade é muito baixa. Então, se eu quiser proteger o ferro, eu não posso colocar nenhum desses metais. Eu tenho que colocar um metal que seja mais reativo que o ferro. E a única chance que ele trouxe aí para nós é o zinco. Tá aqui, olha. O zinco, olha, eu nem precisava saber dessa fila, só precisava saber dos metais nobres, né? O zinco, olha, ele é, como é ordem decrescente, né? Ele é mais reativo que o ferro e, portanto, ele pode ser usado aí como metal de sacrifício. Aliás, nos cascos do navio, o metal utilizado é sempre o zinco. Beleza?
Vamos ler a questão número 9. Um desodorante do tipo aerossol, inicialmente a 25 graus Celsius de uma atmosfera de pressão, foi colocado dentro de um forno. Considerando que o frasco é metálico e indeformável, e sabendo que a pressão máxima suportada por esse tipo de frasco é de 3,5 atmosferas, a temperatura máxima suportada pelo frasco em graus Celsius dentro do forno é de... Olha só, ele está falando aí pra gente em um desodorante aerossol, quer dizer, dentro desse desodorante nós temos aí substância gasosa. E se eu tenho substância gasosa, a gente tem que lembrar aqui na equação de estado, né, no PV-NRT, quer dizer, quando se fala em substância gasosa, eu tenho que saber qual é a pressão que esse gás exerce, qual é o volume que ele ocupa, qual é a quantidade que eu tenho de gás e qual é a temperatura em que ele se encontra, né? E o R é a constante universal dos gases. Ele está dizendo que esse frasco está a temperatura de 25 graus Celsius e está dizendo que a pressão é de 1 atmosfera. Bom, ele está falando aí que o recipiente é indeformável, quer dizer, bom, quando eu trabalho com gás, eu tenho que saber do volume que esse gás ocupa. Então ele não falou nada a respeito do volume, vamos colocar volume V. Eu tenho que saber qual é a quantidade que eu tenho de gás, não falou nada da quantidade, vamos colocar aqui que é a quantidade aí, N. Aí ele está dizendo que vai colocar esse frasco aqui num forno. E ele disse que o recipiente é indeformável, mas mesmo que ele não dissesse, se ele disse que vai fazer uma mudança, quer dizer, uma transformação gasosa, e não cita uma determinada variável, é porque ela não sofreu alterações. Mas quando ele diz aí que o recipiente é indeformável, quer dizer, nós vamos continuar com o mesmo volume. Trata-se de um recipiente fechado. Se é um recipiente fechado, nós vamos continuar com a mesma quantidade de gás. A pergunta do exercício é: qual é a temperatura que ele vai suportar? Sabendo que a pressão que ele consegue suportar no máximo, ele diz aí no enunciado, que é de 3,5 atmosferas. Então nós temos aqui duas situações gasosas, né? Inicialmente, eu tenho aí o desodorante com seu gás exercendo a pressão de uma atmosfera, ocupando o volume V com uma quantidade em mols a 25 graus Celsius. Aí essa pressão vai passar a 3,5, conservando o volume e a quantidade em mols. Ele quer saber qual é a temperatura. Se eu tenho duas situações gasosas, é aplicar o PV-NRT para cada uma delas, dividir uma pela outra. Aqui, só que lembra, a temperatura tem que ser a temperatura absoluta, né? A temperatura na escala Kelvin. E para passar a escala Kelvin, tem que somar 273 unidades. 273 mais 25, daqui para a gente 298. Então tá lá. A pressão é de 1 atmosfera, o volume é o volume do recipiente V, a quantidade do gás N, o R é a constante e a temperatura 298. Agora, na outra situação, a pressão tem que chegar aí a 3,5, no mesmo volume, que é o volume do recipiente, com a mesma quantidade de gás N, o R é a constante e a temperatura que eu quero encontrar. Aplicado o PV-NRT para cada uma das situações é dividir uma pela outra. Ó. V vai embora com V, NR vai embora com NR, o que sobra aqui para a gente é a temperatura. E fazendo aqui a conta, você vai chegar aqui ao valor de 1043, mas cuidado. Na equação de estado, nós temos a temperatura na escala absoluta. É a temperatura na escala Kelvin. E você vê aí no enunciado que ele diz assim, qual é a temperatura em graus Celsius? Se para passar de Celsius para Kelvin eu somo 273 unidades, para passar de Kelvin para Celsius eu tenho que subtrair 273, é a operação inversa, né? E 1043 menos 273, daí para a gente 770 graus Celsius. Por isso, que se ele pedisse a temperatura em Kelvin, seria 1043, a alternativa correta seria a alternativa E, mas ele quer em Celsius, então a alternativa correta, 770 graus Celsius, então a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Bom, então vamos dar uma lidinha aí no seu exercício número 10, onde ele diz assim: a Organização Mundial de Saúde decretou nessa semana estado de pandemia em decorrência do Covid-19. É muito importante que cada pessoa haja com responsabilidade praticando aí o autocuidado. Então, utilizar álcool gel, lavar as mãos sempre que estiverem sujas. Quando for tossir ou espirrar, tem que colocar aí no cotovelo, né? Manter os ambientes ventilados, evitar aglomeração, ficar em casa, cumprimentar os outros sem aperto de mão, beijos ou abraços.
A indicação é que o álcool utilizado para a prevenção do Covid-19 seja os 70 graus INPM, isto é, composto de 70% em massa de álcool etílico. Uma empresa resolveu diluir 10 quilos do 10 quilos do álcool de cereais, 93 graus INPM, que tinha em estoque, para transformá-lo em álcool 70. O volume de água que deve ser acrescentado nesse procedimento é de aproximadamente, dado que a densidade é 1 grama por ml. Vem uma observação importante. O álcool do posto de combustível, apesar de ser 93 graus INPM, não pode ser usado nesse procedimento, porque contém substâncias muito tóxicas, como por exemplo o metanol. Mas nesse exercício ele está dizendo para vocês que a empresa tem lá em estoque 10 quilos de um álcool de cereais que apresenta 93% em etanol. 93% de 10 quer dizer que nós temos aqui 9,3 quilogramas do etanol. E o total aqui, né, a diferença aqui, que são os 7%, quer dizer 0,7 quilos, corresponde à água. O exercício está querendo saber qual é a quantidade de água que eu tenho que adicionar para deixar ele 70%. Falar, num processo de diluição, você só mexe na quantidade de água, quer dizer, eu só estou adicionando aqui água. Quer dizer, a quantidade do etanol que eu vou ter aqui não altera. Quer dizer, eu continuo tendo aqui 9,3 quilos do etanol. Só que nessa nova solução, esses 9,3 quilos do etanol, eles têm que corresponder a 70%. Bom, mas se 9,3 agora é 70%, qual é a massa total dessa solução, né? Qual que é o 100% dessa solução? Fazendo aqui a conta, nós vamos chegar aqui a 13,3 quilogramas. Então quer dizer que a nossa solução final vai apresentar 13,3 quilogramas, onde 70% disso dá os 9,3. Só que o exercício não está pedindo para a gente determinar qual é a massa que a gente vai obter na solução. Ele está perguntando qual é a quantidade de água que eu tenho que adicionar para conseguir isso. Quer dizer, se eu vou partir de 10 quilos e tenho que chegar a 13,3, significa que eu tenho que adicionar 3,3 quilos de água. Só que o exercício está perguntando a respeito do volume de água, por isso que ele te traz a densidade, né? A densidade da água é igual a 1 grama por ml, quer dizer, cada ml de água tem a massa de 1 grama, quer dizer, 1000 ml, 1000 gramas, quer dizer, em 1 litro de água nós temos 1 quilo de água. Então, se eu tenho 3,3 quilos, eu tenho que adicionar 3,3 litros de água. Então, 3,3 é o que você tem aí na alternativa A, beleza? Bom, moçada, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Todos os conteúdos explorados nessas questões são conteúdos importantes e com grande chance de aparecer no Enem. Então, se ficou com alguma dúvida, por favor, não deixe de retirá-las, beleza? Sucesso a todos. Tchau.